Você já parou para pensar que alguns lugares talvez tenham sido construídos com o propósito de nunca serem acessados? Ou que algumas portas foram fechadas para que jamais sejam abertas? O mundo está repleto de mistérios desconhecidos, muitos dos quais passam despercebidos pela maioria. O Vaticano, por exemplo, não é apenas um centro religioso de renome. Ele também abriga segredos que até mesmo o clero, em sua maioria, desconhece. Entre esses segredos, há uma sala, de acesso restrito, onde até os funcionários são proibidos de entrar. O que poderia ser tão valioso ou perigoso dentro dela? Existem relatos sombrios sobre esse local. Bem, sim, eles existem. A história que você ouvirá agora é de Domenico Alchieri, um ex-funcionário do Vaticano. Ele trabalhou no local por mais de 10 anos, familiarizado com cada espaço, ou pelo menos acreditava que sim. Isso até o dia em que um convite pessoal chegou até ele. Um convite que talvez ele desejasse nunca ter aceito, ainda que isso significasse arriscar sua posição ou até enfrentar severas punições. Acompanhe então o testemunho arrepiante dele, algo capaz de abalar a fé de muitos, ou pelo menos fazê-la vacilar. Antes de continuar, pense: será que algumas portas realmente foram feitas para nunca serem abertas? Durante os 12 anos que passei no Vaticano, aprendi que certas portas devem ser ignoradas, especialmente aquelas que parecem te chamar para dentro. O porão, os labirintos subterrâneos, os corredores ocultos e as salas abafadas, onde o silêncio parecia mais denso que o próprio ar. A sujeira ali não era apenas poeira, mas sim o acúmulo de décadas de segredos esquecidos. Naquela noite gelada, fui chamado por um dos supervisores do turno, sem formalidades, sem qualquer documento. Ele apenas apontou para o armário número 13 e disse: "Aqui está a chave. Limpe e saia." Algo simples, rotineiro. E, como sempre, eu nunca questionava. A sobrevivência naquele lugar dependia de um único princípio: saber quando permanecer em silêncio. Mas quando vi o número da chave, senti algo estranho, um desconforto sutil, um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Não havia qualquer referência dessa sala, no meu mapa, ou nos registros oficiais dos setores subterrâneos. Ela simplesmente não existia. E ainda assim, a chave estava ali, esperando. Resolvi seguir o trajeto indicado, com cautela. O corredor por onde passei era pouco usado. As paredes de pedra fria pareciam me seguir, como se sussurrassem no vento. As luzes do teto piscavam, mas não por falhas elétricas, e sim como se hesitassem em iluminar o caminho. No final do corredor, uma escada de pedra se abria em espiral. Eu contei os degraus, 43 no total. E, apesar do tempo, nunca esqueci desse número. À medida que descia, os sons dos meus passos pareciam abafados, como se o espaço quisesse engolir cada som. O túnel no fim das escadas era curto, escuro e úmido. O piso de lajotas irregulares parecia instável a cada passo. Ao final, a porta estava lá, de madeira pesada, sem marcações, sem número. A fechadura era antiga, mas a chave se encaixou e girou com uma facilidade desconcertante, como se tivesse sido usada recentemente. Quando entrei, o que senti primeiro não foi o frio, mas o cheiro, uma mistura quase impossível de identificar. Papel envelhecido, madeira molhada e algo químico, formal. Algo que o corpo reconhece antes mesmo da mente entender. O ar era denso, abafado, e as paredes estavam cobertas por um tecido escuro, quase negro em alguns pontos. As luzes do teto eram fracas, projetando sombras que se estendiam além de onde deveriam. No centro da sala, uma estrutura de pedra maciça dominava o espaço, quase como um altar. Mas o que me paralisou foi o que estava ao redor, em vitrines robustas e de vidro espesso.
dispostas em círculo. Dentro delas não estavam animais ou estátuas, mas corpos. Não eram figuras humanas ou quaisquer criaturas conhecidas. Eram corpos empalhados, altos e estranhos, acompanhados de etiquetas com descrições que eu nunca imaginaria ler. Um dos corpos estava com os olhos costurados por um fio dourado. Outro exibia os ossos por fora, como se a carne tivesse sido retirada. Eu fiquei ali, paralisado, sem saber se deveria fugir ou se aproximar. Mas foi então que percebi algo ainda mais perturbador. A quinta vitrine estava vazia. Não danificada, nem negligenciada. Apenas vazia. Perfeitamente limpa, sem nenhum vestígio de algo dentro. E foi essa ausência, esse espaço onde algo deveria estar, mas não estava, que me causou o maior calafrio. Não gritei, não corri. Naquele instante, soube que tinha aberto algo que não deveria. Algo estava faltando, e o pior, talvez estivesse mais perto do que eu imaginava. Demorei a desviar o olhar da quinta vitrine, não por curiosidade, mas por um medo crescente. Sabe aquele tipo de medo que se espalha em silêncio, como mofo em uma adega fechada? Era como se aquele vazio estivesse esperando algo ou alguém. E, ao mesmo tempo, como se aquele espaço já tivesse sido preenchido recentemente. Eu tentei focar nas outras vitrines, e foi aí que percebi. Aquele lugar não estava abandonado. Estava vivo. Nas paredes, nichos esculpidos na pedra guardavam figuras humanoides, cada uma diferente da outra. Eram rígidas, com braços estendidos, como se quisessem proteger algo. As formas eram primitivas e exageradas, nada que se assemelhasse a imagens cristãs, gregas, romanas ou egípcias. Pareciam ser mais antigas que tudo isso. Algumas estavam cobertas por um tecido fino, outras expostas, revelando rachaduras finas nos torsos e rostos. Algumas tinham partes faltando, pedaços arrancados dos rostos, mãos quebradas, olhos costurados e removidos. Mas outras estavam intactas, polidas, quase brilhando. Não havia placas de identificação, nomes, nem qualquer sinal de origem, época ou função. Mas havia uma sensação, a sensação de estar sendo observada. Sim, eu sei o que você está pensando. Mas não era apenas uma percepção superficial. Eu senti com a pele, não com a mente. Aquelas figuras sabiam que eu estava ali. À medida que caminhava devagar entre elas, a sensação de que seus olhos vazios seguiam meus passos crescia. E eu não estou falando de um simples jogo de luz ou perspectiva. Era algo diferente, algo mais antigo que a própria fé, mais frio que o mármore. Em uma das extremidades da sala, contra a parede onde estavam as vitrines, havia uma mesa de madeira escura. Sobre ela estavam vários cilindros de pedra, como cápsulas de transporte antigas. Dentro de cada um havia papiros, alguns enrolados com tiras de couro, outros abertos, revelando textos em línguas que eu não reconhecia, escritas com tinta preta e rachada. Havia também anotações manuscritas, números rabiscados, como se fossem códigos de inventário. Ao lado dos rolos, um caderno de couro desgastado. As páginas estavam repletas de símbolos circulares, desenhos anatômicos que não se assemelhavam a nada que eu já tivesse visto. Algumas figuras pareciam mapas, outras gráficos, mas o que me prendeu de imediato foi uma página em particular. Ela mostrava um esboço perfeito da sala, o altar, as vitrines, as esculturas, tudo exatamente como eu via no espaço real. Mas havia uma diferença. Na ilustração, a quinta vitrine não estava vazia. Havia um corpo desenhado ali, deitado em posição fetal, com algo que se assemelhava a asas dobradas sobre si mesmo. A legenda, escrita com tinta preta, dizia apenas uma palavra em latim, restituendum, que se traduz como deve ser devolvido. Foi nesse momento que senti algo na atmosfera mudar. Não de forma poética,
mas de maneira literal. O ar parecia ter sido drenado, como se o próprio oxigênio tivesse desaparecido. Meus ombros se curvaram, minhas mãos suavam, e então olhei ao redor. E juro, as sombras das esculturas pareciam estar se movendo lentamente, observando com cautela. Fechei o caderno rapidamente, sem fazer barulho, e dei 2 passos para trás. Mas então vi algo que me fez parar no lugar. Em um suporte baixo ao lado da mesa, repousava um pano fino, sob o qual estavam 2 espadas antigas. As lâminas, curvas e gastas pelo tempo, ainda estavam afiadas. Inscrições metálicas cobriam suas superfícies em uma linguagem que parecia estranha, quase viva, com caracteres que pareciam orgânicos, como se respirassem. Uma das espadas tinha o cabo gasto, mas a outra ainda tinha vestígios de sangue seco na lâmina. Não era recente, mas também não parecia tão antigo. A poeira sobre ela não era suficiente para esconder os sinais de que alguém havia tocado ali recentemente. Foi então que percebi. Aquela sala não era um depósito, nem apenas um santuário fechado. Era um laboratório, um espaço que não estava ali esperando passivamente, mas sim ativo, pulsante, esperando por algo. E então, você já sentiu aquele momento em que sabe que algo está prestes a acontecer, mas ninguém ao seu redor parece notar? Não é só sobre o Vaticano ou a sala secreta. É sobre tudo o que está se acumulando, tudo o que está se escondendo à vista de todos, enquanto seguimos distraídos, fingindo que está tudo bem. As estátuas, os registros esquecidos, as sombras que mudam sem explicação. Tudo isso são pistas, fragmentos de algo muito maior. Eu olhei novamente para a quinta vitrine. O espaço vazio, o vidro limpo refletindo o ambiente ao redor. Jamais imaginei que a ausência poderia ser mais perturbadora que a presença de algo. Então, uma estranha atração me puxou. Não era curiosidade, mas uma sensação silenciosa de que algo naquele espaço desejava ser completado, ou até mesmo despertado. Eu me aproximei, parando a poucos centímetros da vitrine, e foi nesse momento que vi algo que quase me fez recuar. No canto inferior, colado à base da vitrine, havia um pequeno pedaço de papel envelhecido, escrito à mão em latim. As palavras eram claras. Nandus tempus espere, sed non est hora. Algo ou alguém estava esperando ali. Eu não tive coragem de tocar o vidro, mas me aproximei o suficiente para perceber algo ainda mais inquietante. O vidro estava quente. Não quente como o sol, mas quente de uma maneira estranha, como se alguém tivesse acabado de respirar ali. Como se algo ainda estivesse vivo dentro ou ao redor daquele espaço. Minha cabeça começou a girar. O cheiro na sala ficou mais forte e a presença das criaturas nas vitrines parecia se expandir. As luzes do teto piscavam. Então ouvi um som sutil, abafado, vindo de trás de mim. Passos, não metálicos, mas leves, arrastados, como se alguém ou algo estivesse deslizando pelo chão de pedra. Me virei rapidamente, mas não vi ninguém. Quando voltei os olhos para a quinta vitrine, o vidro estava embaçado, como se alguém tivesse respirado por dentro. Isso quebrou qualquer ilusão de normalidade. Eu me afastei rápido, mas ao passar pelas esculturas nas paredes, elas pareciam mais próximas. As sombras se alongavam e tentei recuperar o fôlego, olhando para a porta. Foi então que vi algo brilhar, um pequeno reflexo metálico no chão. Um objeto redondo, quase escondido entre 2 pedras soltas. Me abaixei imediatamente e vi que era um botão de metal escuro, com um símbolo gravado. 2 esferas entrelaçadas por uma linha oblíqua. Eu já havia visto aquele símbolo antes, na capa do caderno. E agora, ali no chão, o mesmo selo, o selo de acesso restrito. O mesmo símbolo que eu havia encontrado anos atrás, em um arquivo que nunca deveria ter sido aberto.
Segundo rumores de ex-funcionários, aquele símbolo não pertencia à igreja. Era algo muito mais antigo. O botão parecia fazer parte de algum uniforme, e por algum motivo, alguém tinha estado naquela sala. Mas o mais perturbador não era o botão em si, mas o fato de que a pedra onde ele estava escondido tinha marcas de arrasto. Como se algo tivesse sido empurrado ali. Como se uma grande pressão tivesse sido exercida sobre aquela pedra. Eu me agachei novamente, tateei a borda da pedra e empurrei. A laje cedeu alguns milímetros, revelando um buraco escuro em espiral, que descia mais profundamente. Um outro caminho oculto, uma camada enterrada ainda mais fundo. Eu permaneci ali por alguns instantes, ouvindo o silêncio, até que, vindo das profundezas, ouvi uma voz, fraca, abafada, mas estranhamente familiar. Não era humana, mas dizia o meu nome, Domênico. Por um momento, a razão tentou me proteger com explicações lógicas. Talvez fosse um delírio. Talvez o eco de algum pensamento antigo. Ou ainda pior, uma sugestão da minha própria mente tentando sabotar-me. Mas não. A voz disse novamente com clareza. Domênico, sem sotaque, sem ruído, como se já me conhecesse. Ali, ao lado da abertura, senti meu corpo congelar. Meu coração disparou, com o efeito da adrenalina, e meus dedos apertaram o botão, o retalho que ainda segurava. O símbolo gravado nele, o mesmo que eu havia visto em outros lugares. O tratado, a sala, o símbolo, tudo estava conectado. A espiral escura sob os meus pés não era apenas um caminho físico, era uma visão silenciosa. Se eu seguisse, não haveria retorno. Mas eu sabia que recuar agora tornaria tudo o que vivia até ali sem sentido. Então, peguei a pequena lanterna, que sempre carregava no bolso do uniforme, e iluminei o interior do buraco. Os degraus eram estreitos, gastos pelo tempo, quase lisos. Um cheiro denso e antigo subia de lá de baixo, não abafado, mas o cheiro de algo que carregava a história. Decidi descer devagar, degrau por degrau, contando como sempre fazia. 32 degraus. Cheguei a um corredor ainda mais estreito, com um teto baixo e paredes escavadas à mão. O silêncio era absoluto, mas o meu nome ainda ecoava dentro de mim. A voz não estava ao meu lado, estava dentro de mim. O túnel terminava em uma porta metálica pesada, diferente da anterior. Ela tinha uma tranca dupla e uma pequena janela gradeada. Do outro lado, havia uma sala circular, menor que a sala vermelha, mas infinitamente mais inquietante. As paredes estavam cobertas de símbolos desenhados à mão com um pigmento escuro, semelhante ao carvão. Mas havia algo estranho neles. Pareciam pulsar. As formas não pertenciam a nenhum sistema simbólico conhecido. No centro da sala, havia uma cadeira. Não era uma cadeira comum. Era uma cadeira de contenção, com grossas correias nos braços e nas pernas. A madeira estava manchada por raios, e o encosto levemente inclinado, lembrando uma cruz torta. Contra a parede, repousava uma estrutura de vidro, um tanque vazio. Mas as paredes internas do vidro estavam manchadas, como se algo tivesse sido mantido ali dentro, algo que lutou para sair. Ao lado da cadeira, repousava algo ainda mais desconcertante, um espelho antigo, redondo, com uma moldura de ferro corroída pelo tempo. Mas o reflexo não era meu. Olhei 1, 2, 3 vezes, pisquei, me aproximei, e lá, refletida atrás de mim, havia uma figura. O rosto estava coberto por sombras, imóvel, observando-me. Então virei-me imediatamente. Não havia nada. O espaço atrás de mim estava vazio. Olhei novamente para o espelho. Agora sim, o reflexo era o meu. Mas algo havia mudado. No canto inferior da moldura havia um risco, uma marca nova, um símbolo, o mesmo do botão. Era como se tudo estivesse sendo marcado. O botão, o espelho, a sala e eu,
Na parede, uma frase quase apagada ainda era legível. Aquele que desce não volta com o que levou. Ele volta diferente. Fiquei ali, sentado no chão, tentando entender se já havia cruzado a linha, mas a resposta estava no meu corpo. Meus ombros estavam pesados e a luz da lanterna piscava, mesmo com a bateria cheia. E o mais estranho, o botão no meu bolso estava esquentando, como se estivesse reagindo ao ambiente, como se reconhecesse o lugar. O café da manhã tinha o mesmo gosto. O ônibus da linha 27 seguia o mesmo trajeto. A cúpula do Vaticano ainda brilhava sob o sol. Os sinos ainda tocavam no mesmo horário. Mas eu sabia, por dentro, algo havia mudado. O silêncio parecia mais denso, o olhar dos colegas mais rápido, a minha rotina mais contida. Comecei a sonhar com a sala, mas não com as criaturas. Eu sonhava com aquele vazio perturbador. Esse evento passou a acompanhar os sonhos de Domênico por muitos anos, até que ninguém mais falasse sobre isso. Tudo isso ele diz ter presenciado. Mas foi mesmo real? Ou trata-se de um relato exagerado, feito para ganhar a atenção da mídia, que, aliás, não deu a mínima para o que o faxineiro tinha para contar? É possível que as criaturas que ele tenha visto fossem cópias de extraterrestres? Mas, se fossem, o que esses seres estariam fazendo no Vaticano e não em uma base militar, longe de tudo e todos? Será que essa sala realmente existe? E afinal, o que aconteceu com Domênico Altieri? Bem, é claro que tudo isso também pode ser fruto de uma imaginação incrivelmente fértil. Mas, até nas sensações mais sutis, nos arrepios que sentimos ao ouvir isso, e se for verdade,